E aí, rapaziada, bom dia, bom domingo aí a todos, boa noite ou boa tarde quem estiver assistindo em outros horários da gravação desse vídeo. Cara, que sensação, né? Quem puder se inscrever, deixar o like. Meu nome é Rodrigo, canal Vascaínos por Amor. Quem puder aí compartilhar esse vídeo, dar uma força aí, comentar. Comentando com respeito, não tem problema nenhum. Aqui já falo, não sou jornalista, nem pretendo ser jornalista. Aqui é um papo mesmo para a gente poder desabafar daquela sensação amarga que a gente fica ruim, né? Todo pós-jogo do Vasco a gente não consegue ter uma felicidade. No jogo de ontem, o Vasco até fez um bom jogo, um jogo justo, um jogo digno, onde a gente não estava levando praticamente nenhum sufoco, o jogo controlado, né, no 1-0, poderia ter feito 1-0 já no primeiro tempo, infelizmente aquele gol anulado por poucos aí centímetros, o lance do juiz, né, que não deu a vantagem, o DVD poderia ter feito o gol, entrou sozinho, e o lance do Verratti, que assim, não pode perder um gol daquele. Se entrar cara a cara, você não pode perder, o jogo seria outro, viraria 1-0. O time do Grêmio é um time ruim também, igual o time do Vasco. Então, eu acho que fisicamente estava até pior do que o time do Vasco. Tanto que o Mano Menezes fez 5 substituições, enquanto o Diniz só mudou o time 2 vezes, né, tirando o DVD, colocando o Cocão. E depois tirou o João Vitor para botar o Lloyd já no finalzinho, depois que o Vasco levou o segundo gol. Então assim, fica lembrando, né, que não adianta jogar bem, ter domínio de jogo. O Diniz falou, o Vasco teve 65% de posse de bola contra 35% do Grêmio, bem típico do time do Mano Menezes. A gente sabia que o Grêmio seria esse time reativo, jogando em São Januário. O Vasco deu 31 finalizações, tudo bem, 7 foram no gol. Então, assim, é muito ruim, cara, quando você não ganha um jogo assim. Você fica naquela sensação muito chata. O Grêmio, 9 finalizações, fez um gol e poderia ter até virado o jogo, né, cara? Naquele barata voa que dá, o Vasco parece que joga 70 minutos aí, 75 concentrado e 25 minutos, se desliga, e é o tempo que o adversário precisa para fazer um gol na gente. A gente batalha, faz um gol. E aí, num momento que o time se desliga, se perde um pouco, a gente leva o gol. Agora, para a gente ver como o nosso elenco realmente já está muito saturado, o Diniz só mudou 2 vezes. Temos muitos desfalques, sim, mas o time parece que está enraizado, cara, com essa falta de sorte. Precisa oxigenar esse elenco, precisa mudar, precisa trazer jogadores. O jogo controlado, 90% dos times aí do Brasil que tinha vencido aquele jogo ontem. Vasco com um jogo tranquilo, o Léo Jardim trabalhando pouco, e aí tudo bem que o juiz errou naquele lance do DVD, o impedimento, parece que no final eu não vi, mas dizem que parece que pode ter sido no canal do Garone. O Garone diz que pode ter sido um possível pênalti no Verratti no final do jogo. O VAR nem chamou, mas a gente já está acostumado com isso. A gente depender do VAR. Para anular um gol do Vasco, eles acham pelo em ovo, né? Mas para dar alguma coisa para o Vasco a favor, a gente sabe que tem que ser algo muito descarado. Se for algo duvidoso, é sempre contra a gente. Igual o lance do que o David entrar sozinho, cara a cara, muito, muito chato. Falando em atuações individuais, né? Eu gostei muito da volta do David, o Nuno, como sempre, fazendo um bom jogo, o Lucas Freitas dentro do possível. Agora, é muito chato, o Verratti já muito, parece que perde aquele gol, a gente já fica com essa sensação, né? Eu tô com domingo horrível, cara. A gente fica com essa sensação de tristeza. Ontem mesmo, quando acabou o jogo, e para piorar, estou fazendo agora esse vídeo, são 12:00 e pouquinho, o Inter está ganhando do Ceará, já passou o Vasco. O Vasco no momento é o 15º colocado, tá? Se o Vitória ganhar hoje, o Bragantino já passa o Vasco também.
que o Vitória tem 12 pontos, vai a 15. O São Paulo ontem venceu, também passou o Vasco. O Juventude joga com o Cruzeiro, é esperar que o Juventude perca do Cruzeiro, porque o Fortaleza já ficou também, o Santos perdeu. Lembrando que na próxima rodada, no meio de semana, o Vasco não joga, né? Porque o Vasco tem a Sul-Americana. Então, por exemplo, o Vitória joga contra o Sport, a tendência é vencer. O Juventude joga, a tendência é vencer. O próprio Santos joga. Então, assim, e o Vasco joga com o Internacional domingo no Beira-Rio. Então, assim, a possibilidade do Vasco entrar na zona do rebaixamento é muito grande. Já na próxima rodada, quiçá, ou no domingo. Porque será que a gente vai conseguir um milagre como foi ano passado, ir lá e ganhar do Internacional no Beira-Rio? Eu acho muito complicado. E eu estou desanimado. De verdade, eu não espero uma vitória. O jogo não vai ser como foi o jogo de ontem. Agora, lembrando que a gente sempre se segurou em São Januário, nos últimos anos. Quando o Vasco não caiu por causa dos jogos em São Januário. E aí a gente já vendeu o mando contra o Botafogo, perdemos. Vendemos o mando contra o Palmeiras, perdemos. Não ganhamos ontem. Entendeu? 3 jogos aí que eu estou lembrando que o Vasco já não venceu. E lembrando muito bem, ontem eu estava vendo uma live lá do pessoal lá do... Agora não me lembro o nome. O Vasco só venceu o time que está embaixo na tabela. Sport, Grêmio, no Sport, São Paulo, Santos e o Fortaleza. Só venceu esses 4. Sport, Santos, São Paulo e Fortaleza. Hoje o São Paulo já até passou o Vasco. Então, a coisa está feia, muito triste, muito desanimador. E eu acredito que, se não for nessa semana agora, mas no final de semana o Vasco volta entra no Z4. E aí vai ser aquele pandemônio todo e aquela tristeza, aquele desespero. Mas galera, de repente vamos torcer pro Ceará empatar o jogo aí, né? Fazer um golzinho no Inter. E o Cruzeiro ganhar do Juventude. Quem sabe o Sport aí de repente arrumar um empate contra o Vitória, que é um duelo lá no nordestino. De repente o Sport pode dar uma segurada no Vitória. Isso aí, galera. Bom domingo a todos. Grande abraço. Vê se eu volto aí num próximo vídeo para falar da eliminação da Sul-Americana, né? Porque eu não acredito que o Vasco faça 4 gols, pelo menos, para ir para os pênaltis.